Hoje é um resumão aqui da primeira rodada da Premier League, a Premier League voltando, então a gente vai falar dos 10 jogos aqui na cadeira redonda, ou como o Edu gosta de falar, round chair, hein? Estamos internacionais, round chair aqui no Pub da Bola. Eu sou o Barba, estou com o Eduardo Gouveia para repercutir aí esses 10 jogos, a estreia, o primeiro jogo aí do Manchester City, teve goleada no Newcastle, teve já duelo do Big Six, tivemos aí normal, empate, né? Pelo menos agora não foi 0x0 entre Chelsea e Liverpool. Tivemos jogo maluco, mais um 2x2 Tottenham e Brentford. Enfim, então fiquem até o final do vídeo para vocês saberem todas as nossas impressões destas partidas. Não vou ficar mais dialogando e resumir todos os jogos, porque agora é com você, senhor Eduardo Gouveia. Senhor está no céu. Mas vamos lá. Vamos começar falando então do começo, né? Vamos falar aí do jogo de abertura, Manchester City e Burnley. Aliás, Burnley e Manchester City, né? Algo raro na Premier League, que deveria ser de praxe, mas o campeão da segunda divisão estreando contra o campeão da primeira divisão. E o City aí mostrou que não estava muito afim de conversa, não. E com 3 minutos ali já abriu o placar com o Haaland. Aí pouco depois o Haaland fez 2x0 e o Rodri marcou 3x0 já no segundo tempo, né? Mas, assim, pelo menos no primeiro tempo, o Burnley foi valente, foi para cima, tentou agredir o Manchester City. Mas a disparidade técnica, né? É muito grande, né? Agora, esse time do Company aí é bem interessante, cara. Olho nesse time do Company, porque o Burnley não vai ser time que vai brigar lá na parte de baixo da tabela, não. Não vai ser daqueles que vão brigar contra o rebaixamento. Vai ser um time aí que vai brigar ali para ficar no meio da tabela, pelo menos, né? Algumas coisas que chamaram a atenção desse jogo, né, foi a discussão da saída do campo, primeiro do Haaland, que eu acho que foi com o Rodri, e depois uma discussão mais forte ainda do Haaland com o Pep Guardiola. Olha com quem ele foi discutir, hein? Isso porque ele já tinha feito 2 gols no primeiro tempo, hein? Então, esse fato aí chamou bastante atenção. E, infelizmente, né, teve aí a lesão de novo do De Bruyne, né? De Bruyne ficou 16 minutos em campo, sentiu a mesma lesão que tinha sentido lá na final da Liga dos Campeões, e inclusive vai ficar fora, né? Tá fora, né? Nem foi relacionado, nem viajou para a Grécia para o jogo desta quarta-feira contra o Sevilla aí pela decisão da Supercopa da UEFA, né? Então, assim, o Manchester City vence bem, 3x0, mas, né, não perde aí de novo o De Bruyne aí, e dessa vez acho que ele vai ficar aí mais um bom tempinho de molho, viu? Edu, realmente você chamou a atenção do Burnley, então um time que deve lutar na parte na meiuca ali, mas mesmo se por um acaso brigar para não cair, a gente não imagina que vai ser aquele time, o lanterninha, né? Não vai ser aquele o bônus da competição. De qualquer forma, cara, o City ainda está em ritmo de pré-temporada, né? Então, como você falou aí, foi tranquilo, foi no toque de bola, sem muita novidade. E concordo com você, cara. Seria bem interessante se fosse sempre esse primeiro confronto, né, para abrir a Premier League e o jogo dos campeões, né? O campeão da primeira com o campeão da segunda, Championship e Premier League. E aí, é claro que a gente já tem que começar falando, né, dos acréscimos, né, das mudanças que a gente vem falando nos últimos vídeos. Então, a orientação da arbitragem, que colocar a comemoração de gol para acrescer o tempo, cronometrar tudo, cronometra tudo, né, Edu? Então, tipo assim, e muita questão de cartões, a gente vai ver aí mais expulsões, inclusive já vimos uma aí, não foi por reclamação, né, pelo menos não foi em 2 cartões amarelos, foi o Zarouri, né? Acho estranho, né? Até se você puder comentar um pouco sobre essa expulsão, se você lembrar, Edu, porque já nos acréscimos, né? Já estava 3x0 já desde a metade do segundo tempo. Por que Zarouri foi expulso no finalzinho, cara? Acho que foi por causa de uma falta, que ele já tinha cartão amarelo e fez outra falta e levou de novo, né? Ah, ele tinha, Ah, não, foi uma entrada dura que ele deu. Acho que foi até cartão vermelho direto. A gente fez um aqui tá vídeo mostrando. para falar Aqui tá. desse jogo. Não, foi uma entrada feia, né? Acho que até o jogador do City até teve que E sair. ele saiu do banco, hein, cara? Ele saiu do banco, entrou no jogo, né? Entrou com muita vontade. Eu não lembro em cima de quem que foi essa pegada, que o jogador até teve que sair de campo também, machucado. Não lembro quem foi agora. A gente fez um vídeo aqui, né, na sexta-feira, o pós-jogo. Então, para quem está assistindo o vídeo agora e quiser saber mais detalhes, assim, bem
detalhado sobre esse primeiro jogo, tem aqui o vídeo aqui no Pub da Bola, é só procurar lá, porque nós estamos gravando esse vídeo na terça-feira, né? O jogo foi na sexta, né? Então, já tem uns detalhes aí que a gente já começa a não lembrar com muita nitidez. Mas não foi nenhum tipo de lance aí por causa dessas novas orientações de arbitragem. Foi por conta mesmo da falta mesmo que ele cometeu. Bom, passando agora para o jogo de sábado. Aí você sofreu, né? Aí você ficou triste, de manhãzinha, Edu vai para a padaria, compra o pão, volta para assistir o seu Arsenal aí, né? E venceu só de 2-1, cara. Eu comprei o pão na sexta-feira à noite já, para não Foi perder o sofrido jogo. demais, hein? Foi sofrido demais. O jogo, né? Mas dava tempo eu ter comprado o pão, porque o jogo estava marcado para 8h30, horário aqui do Brasil, e começou com um atraso de meia hora, cara. E um atraso de meia hora na Inglaterra é porque a coisa foi feia. Porque nessa temporada o Arsenal ele está implantando um sistema totalmente eletrônico de ingressos, né? Não tem mais ingressos de papel. E as catracas eletrônicas apresentaram problemas logo de cara, né? Não é só aqui no Brasil não que dá rolo. E esse problema atrasou em muito a entrada dos torcedores. Na hora do jogo tinha mais gente do lado de fora do que do lado de dentro do estádio, né? A Inglaterra é meio, você sabe, né? Que já teve problemas por conta aí de não foi o caso agora, né? Não foi uma superlotação, mas de repente você começar o jogo na hora com muita gente do lado de fora poderia causar algum tumulto, né? Então, de forma prudente, a Premier League atrasou o jogo, né? Em meia hora, para que desse tempo aí de pelo menos a maioria dos pessoal que estava lá fora conseguir entrar e pegar o jogo desde o começo, e todo mundo entrar tranquilo, mostrou as imagens lá, o pessoal estava sossegado, não tinha empurra, o pessoal estava de bom humor, né? Para o pessoal conseguir entrar no Emirates. Bola rolando, o Arsenal, primeiro tempo soberano, sabe? Fez ali 2 gols, um belo gol do Nketiah, né? O Nketiah jogando de centroavante no lugar do machucado Gabriel Jesus. O Arteta surpreendeu, né? O Gabriel Magalhães, que jogou na temporada passada todas as partidas da Premier League, começou no banco. O Arteta decidiu colocar a dupla de zaga, o White com o Saliba, e colocar o Timber na lateral. E o Partey também, né? E o Arsenal faz 2-0, né? Faz a bela jogada. O gol foi do Nketiah, mas a jogada foi aquele giro do Zidane, sabe, em cima da bola, sabe aquela? 360, né? Um 360. Só que o Zidane acerta o drible, né? O Martinelli, ele errou o drible. Ele deu aquele 360, só que a bola bateu no calcanhar dele, mas nisso virou um passe para o Nketiah. A Nketiah foi lá e fez o gol. E pouco depois o Saka fez 2-0, aqueles lance típico do Saka. Recebe na direita, carrega para o meio e bate, colocado. Aí no segundo tempo, eu achei que o Arsenal correu mais riscos do que necessário, né? Ele acabou ali não tendo o mesmo domínio do primeiro tempo, sofre um gol de contra-ataque, era um escanteio para o Arsenal, ele perde a bola e os dois caras que tinham acabado de entrar no Nottingham Forest fazem o gol, e aí depois no final o Arsenal toma um sufoco, né? O Nottingham Forest que jogou sem o Gustavo Scarpa, né? O Gustavo Scarpa machucado, mas talvez eu acho que ele nem vai jogar essa temporada pelo Nottingham Forest, viu? Já tá um burburinho aí que ele vai deixar a equipe. E o brasileiro que jogou pelo Nottingham foi o Danilo. Só que o Danilo jogou de ponta. Não jogou ali no meio, né? Foi mais um ponta. Não sei se talvez é uma função aí que o técnico do Nottingham descobriu para ele ou se era necessidade de ter alguém mais criativo lá na frente. Mas o Danilo acabou ali jogando numa posição bem diferente daquela que a gente está acostumado. Notícia ruim também para o Arsenal foi a contusão do Timber, né? Ele se machucou ali no finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos, caiu, foi atendido, levantou, né? Quis seguir no jogo, voltou para o segundo tempo, mas com 2, 3 minutos ali do segundo tempo já caiu no gramado de novo, sentindo lesão no joelho, né? E as notícias não são nada boas, viu? O Arsenal publicou ontem que ainda vai haver uma melhor avaliação dele, mas notícias da imprensa aí da Inglaterra dizem que ele vai ficar um bom tempo afastado, né? O jogador que custou 40 milhões de euros vai ficar um bom tempo afastado, e isso pode aí até abrir espaço para o Gabriel Magalhães voltar ao time titular, né? Vamos ver como é que o Arteta vai fazer. No jogo, ele colocou o Tomiyasu para fazer a lateral direita,
Mas, de repente, né, como já foi especulado, o Ben White pode ser deslocado para a lateral direita e a dupla de zaga volta a ser Magalhães e Saliba. Então, esse aí basicamente é o resumão, né, do que foi o jogo do Arsenal. Ô, Edu, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui eu tô Sim, vendo na escalação que no começo, porque o Tomiasso entrou depois, né? sim. Mas que no começo do jogo o Partey foi deslocado, né? O ganês aí, Thomas Partey, foi deslocado para a lateral direita. Até imagino que além do que você já contou para a gente sobre os laterais e tudo mais, mas a própria questão aí das contratações, né? Dos estrelados Declan Rice e o Kai Havertz, né? Dois meio-campistas. Então ficou meio difícil do Thomas Partey, apesar dele ser mais eu acho que ele vai ser bem útil aí, porque ele é mais um volante, né, mais defensivo. Então, talvez aí em alguns jogos, Não, dependendo da dificuldade. na Você verdade gostou ele dele na errou o lateral? lado, né? O Timber estava no lado esquerdo. O Isso, o Timber Timber na estava esquerda e o Thomas Partey na direita. O que, que Thomas você Partey na achou direita. o que, que você achou do Thomas Partey jogando de Cara, lateral? Porque é novidade para mim, né? Eu ele não jogou sabia. avançado, cara. Acho que assim, Mas é porque eu foi contra o percebi Nottingham ali, Forest, né? mas eu percebi ali que parece que houve uma flutuação ali no esquema com três zagueiros, viu? Porque uma hora o Partey subia É porque o e Timber faz a zagueiro também, né? o Timber faz a Como que zaga. fez? Então, o que acontecia? Talvez até isso explique a dificuldade que o Arsenal passou no segundo tempo. Por quê? Porque o Partey, ele avançava muito. No jogo ele avançou bastante, ele chegou muito perto da área. E aí o que acontecia? Você ficava ali com uma linha com o Timber, o Saliba e o White. O White caindo no lado direito. Certo. Ah, entendi. Não, beleza. Então vamos aguardar para ver os próximos jogos do Arsenal e principalmente aí quando for jogos grandes, né? Jogos aí entre os Big Six, como será a escalação aí do Arsenal. Vamos É, aguardar, porque, Edu. assim, confunde um pouco, cara, porque o Timber, né? Ele faz a direita, faz a esquerda, faz a zaga, ou seja, faz um monte de coisa, né? Ele Então, é multifunção, né? Mas, ó, função. falar uma coisa para você, ó. Passando agora para os jogos das 11 horas, que nós tivemos aí vários jogos desse horário. Vamos falar primeiro aqui da vitória do visitante, o Crystal Palace vencendo o Sheffield United, né? Outro time aí, né? Assim como a gente Que já veio. falou do Burnley, outro time que veio da Championship, o Sheffield, né? Estreando em casa e perdendo com um gol aí no comecinho do segundo tempo, né, aos 2 minutos da segunda etapa, o Eduard, tem nome de francês, né, Hudson Eduard, difícil de falar. Seu xará, o Eduard aí fez o gol para o Crystal Palace, que você carinhosamente aí chama de Botafogo da Inglaterra, né? Pois é, cara. O Chelsea, né, veio da segunda divisão, né? É, já começou. Aliás, os Chelsea, né, estão em má fase, né? Porque o que está na segunda divisão também já perdeu os dois jogos lá na Championship. O Crystal Palace começa a temporada melhor do que começou a outra, né? Na outra começou perdendo para o Arsenal, nessa já começa aí com uma vitória fora de casa. E não tem mais o Zaha, né? O Zaha que foi embora. Então, né, um grande o cara que a gente sempre falou, né, que ele era especulado em vários times e nunca saía. Então agora aí finalmente saiu do Crystal Palace. Outro jogo aí com vitória de visitante Edu, nesse horário. Ó, meu cachorro até gostou, acho que ele torce pro Fulham, hein? Meu cachorro ele torce pro Fulham. Venceu também pelo mesmo placar, 1-0. Lembrando aí, chama atenção que nós não tivemos nenhum 0-0 nessa primeira rodada de Premier League, Bom, foi bom. o que não é muito raro, né? A maioria das rodadas da Premier League mesmo não temos 0-0, mas 1-0 do Fulham, gol marcado aí pelo Bobby Reed na metade do segundo tempo. Então, o Everton aí que estreia do mesmo jeito que você fala falando de temporadas passadas e tal, o que o Crystal Palace fez de diferente, o Everton, pelo jeito, vai ser a mesma coisa, hein? Porque já começar perdendo em casa, né, pro Fulham, o Fulham que Mas é um foi, mas foi um bem jogo pau menor, a né? pau, cara. Foi um jogo pau a pau. E assim, pouco antes de tomar o gol, né? O Everton perdeu uma chance incrível, né? A bola É, bateu no travessão. E aí, pouco depois sofreu o gol, passe, né? Assistência do Andréas Pereira. O ó, William começou jogando, saiu no intervalo, mas o Andréas Pereira foi até o final e deu o passe aí para o gol que deu a vitória para o Fulham, né? O Fulham parece que vai fazer outra boa temporada, né?
temporada passada do Fulham já foi boa. Finalzinho nem tanto, né? Porque depois que perdeu o Mitrovic, o Mitrovic, o time sentiu falta, né, do Mitrovic, começou a perder pontos. E aí desceu um pouquinho mais na tabela. Falando no Mitrovic, aconteceu algo curioso no jogo, que ele entrou, né, no segundo tempo, aí teve um lance ali que ele se machucou, ele pediu substituição, a transmissão creditou a substituição, né, que ele estava saindo, só que ele não saiu. Ele seguiu, né, e seguiu até o final do jogo. Parece que o técnico falou, não, fica aí, vamos embora, vamos pro jogo. Né? Próximo jogo, Barba, qual foi na sua lista aí? Não, eu só queria comentar rapidinho aqui sobre o Everton, que uma coisa me chamou a atenção, que, assim, excluindo os times que subiram da Championship, ou seja, clubes aí mais conhecidos por nós, brasileiros, os times que já estavam na Premier League, o Everton possivelmente é um dos únicos que não tem brasileiro, né? Talvez precise contratar brasileiro, que a gente fala aí de Wolverhampton, o próprio Fulham aí, né? Além do Williams, você pode até considerar o Andreas Pereira, né, apesar de ser naturalizado aí belga, entre quase todos os outros, né, tem brasileiro, então talvez aí precise de uns brazucas no Everton. Mas vamos lá, vamos falar de um empate agora, né, porque o Bournemouth empatou em casa com o West Ham, né, o West Ham que abriu o placar aos 6 minutos do segundo tempo com o Jared Bowen, e já quase que no final, né, aos 37 minutos do segundo tempo, o Bournemouth empata com o Solanke, né? O Solanke, que era do Chelsea, né? Garoto aí, atacante agora do Bournemouth. Então, é um resultado que eu não sei nem dizer para quem foi bom, para quem foi ruim, se foi zoado para os dois, não sei nem o que dizer desse jogo aqui não, Edu. Eu também não sei dizer, eu acho que, pro assim, Bournemouth ele pelas empatou com um pretensões das time melhor. equipes, Pro acho que Bournemouth ele empatou com um time melhor. O West foi. empatou fora de casa. Foi pior pro West Ham porque estava ganhando até quase o final, né? Então, talvez tenha sido pior pro West Ham mesmo, né? Bom, cara, assim, a maioria desses jogos que a gente tá falando agora foi tudo no mesmo horário, então não dá para pegar muitos detalhes sobre esses jogos especificamente. Agora, o jogo aqui próximo da lista ali, que me chamou a atenção foi a goleada do Brighton sobre o Luton Town, 4-1. E aí fica a dúvida. Esse Brighton, mesmo com todas as saídas, inclusive perdeu o Caicedo nessa semana, manteve a pegada, ao que parece, né? Agora a gente não sabe se o Luton é um time fraco, né? Ou se o Brighton aí vem mantendo a pegada da temporada passada. Talvez a gente só vai saber disso aí nas próximas 2, 3 rodadas. Mas que foi um resultado assim expressivo para essa primeira rodada foi. Edu, eu acho que o Brighton talvez seja uma mistura dos dois, né? Possivelmente aí o Luton Town seja um dos piores times do campeonato mesmo. Mas, cara, o Brighton ainda assim tem um time interessante, né? Tem aí o João Pedro, nosso conhecido, tem o Mitoma, tem o veterano Milner, que agora já O joga McAllister também na saiu, né? lateral. Mas ainda tem, cara. Você falou do Caicedo, né? Que saiu essa semana, mas ainda tem o Estupinhan, que se tratando aqui, pô, eu acho que talvez. Olha, eu posso falar uma besteira muito grande agora, cara. Mas talvez esse Estupinhan seja o lateral mais ofensivo da Premier League, cara. É claro que a gente tem o Alexander Arnold pelo Liverpool, nós temos outros aí, e todo lateral hoje em dia é mais ou menos assim. Só que o Estupinhan é quase que um ponta, cara. Então, assim, tem o próprio Darro, né, que eu acho que chegou agora, volante aí do Brighton. Então, tem jogadores interessantes. Eu acho que o Brighton vai repetir aí essas últimas campanhas e fazer uma Premier League muito boa. Eu acho que essa goleada não foi à toa, cara. E o Luton Town, que foi o Luton Town, a última vez que ele jogou a primeira divisão foi exatamente no ano anterior, né, na temporada anterior da Premier League. Quando todo mundo começou a ganhar dinheiro, ele caiu. Então é a primeira vez que o Luton Town vai finalmente desfrutar da Premier League, né? Porque Vamos quando foi criada torcer a então para Premier se League, manter. Vamos torcer para se manter então. porque quando foi criada a Premier League, ele caiu. Próximo jogo da lista é o Newcastle. Vamos Aston continuar de Villa. goleada, né? Vamos continuar de goleada, porque se o Me- Brighton meteu 4-1 no Luton Town, e aí o Edu até levantou a hipótese, né? Questionando se foi pela falta de qualidade do adversário.
aqui nós não podemos falar a mesma coisa, né, cara? Porque o Cara, Newcastle não meteu 4, meteu 5-1 e foi no Aston Villa, hein? aí eu No te pergunto, o Aston Aston Villa. Villa é fraco? O Aston Villa é um time fraco? Vai lutar para não Não, cair? não, Não, o Aston Villa é não. um time muito qualificado, cara. É que Pô, foi um cara, jogo espetacular. O o melhor Aston jogo da Villa, primeira rodada. pô, se a gente pega aqui, ó, jogadores assim de muita qualidade, muitos aí de Copa do Mundo. O próprio Emiliano Martinez, né? Grande destaque aí, eleito o melhor goleiro da Copa, de boa aí argentino. O Matt Cash, lateral polonês. Tem também o Diaby aí, grande promessa. O Watkins lá na frente do Aston Villa, que também já é um cara aqui consolidado. Temos o Bailey aí na ponta, o Douglas Luiz, que está lá até agora. Enfim, o Aston Villa tem um bom time, cara. Tem um bom time. Depois o Paul Torres, o Coutinho, o Tielemans, aquele Tielemans lá, o belga, né? Esses três aí que eu falei entraram. Também o zagueiro brasileiro aí, o Diego Carlos. Agora, o Newcastle, por sua vez, para mim, aqui eu acho que eu me iludi, Eduardo Gouveia. Não sei, eu já estou iludido. Para mim, eu já separei o meu dinheiro aí e botei lá. O Newcastle vai ficar entre os 4. O Bom, Newcastle vai uma ficar entre os 4, das. vai repetir o que fez na temporada passada, né? O que fez na temporada passada o Newcastle. Então, assim, cara, mas chama muita atenção, né, Edu? Porque o que mais me chamou a atenção nesse jogo, aí você me fala se para você também foi, o que mais chamou também, é que o Aston Villa estava caindo na mesma jogadinha do Newcastle, né, cara? Foi 5, mas poderia ter sido 7, 8, que era sempre uma jogada na ponta ali, muitas vezes feita pelo Barnes, que entrou depois, né? E toda hora, cara, corria pela esquerda e cruzava, né? Cruzava lá na área para o Alexander Isak, né? O atacante sueco, e que marcou 2 vezes. Não, Então, isso me chamou a atenção, Edu. e uma das. E assim, uma das razões pela qual saiu muito gol nesse jogo é porque com 15 minutos já estava 2-1, né? Gols de estreantes, inclusive. É verdade, cara. É verdade. 2-1, né? Logo com 15 minutos. Na verdade, aqui está marcando 16, né? 15, 16 minutos aí. O Tonali abriu o placar aos 6 minutos para o Newcastle. Depois, 5 minutinhos depois, o Diaby empatou aí para o Aston Villa. E 5 minutos depois, o Newcastle aí fez mais um gol, né? Então voltou à frente com Alexander Isak, que ainda fez o seu segundo gol no começo do segundo tempo. Depois o Callum Wilson fez na metade. E no final do jogo, o Harvey Barnes aí marcou para completar a goleada em 5-1. Newcastle, líder da competição, né? Claro que é só Pois a é. primeira rodada, mas foi o melhor resultado. E assim, o Paul Torres, ele foi. Ele não começou jogando, né? Ele entrou no decorrer da partida no lugar do Mings, que se machucou com 30 minutos. E parece que a contusão do Mings aí é séria, viu? Ele vai ficar um bom tempo aí parado, viu? Essa é uma notícia para o torcedor do Aston Villa. Ó, só para Parece que a contextualizar, pré-temporada de alguns times aí não foi muito bem feita, ou é azar mesmo, porque muita gente se não, é machucando azar nessa mesmo. primeira rodada, Edu. Foi, foi uma falta lá que ele sofreu. Não foi não foi uma contusão Não foi muscular que foi. sozinho, não, né? Não foi sozinho. Ó, o Alexander Isak foi o homem do jogo, tá? Fez os 2 gols, né? Fez Então, 2 gols, então acabou sendo declarado aí homem do jogo. Eu só acredito porque do time do Newcastle, o que é menos estrelado, o time do Newcastle que não é estrelado, né, cara? Você vai falar aqui, qual que é a maior estrela do Newcastle? O Almiron, ponta paraguaio? Bem provável, né? Para mim, assim, de nome, eu acho que os principais nomes do Newcastle é o Almiron, o Nick Pope, que foi o goleiro reserva, né? Nossa, agora até me confundi. Era o Ramsdale, era o Ramsdale e ele na seleção. Mas quem que era o titular? titular era Era o Nick Pope. é o do Everton, né? O Pope. Não, é do Newcastle, pô. Eu tô me confundindo. Eu confundi. O Ramsdale, que é reserva na seleção, mas o Nick Pope é goleiro aí, titular da Inglaterra. Então aí os grandes nomes, o Pope, o lateral Tipper e o Almiron.
talvez aí você pode até colocar a dupla de brasileiros, né? O Bruno Guimarães e o Joelinton, que fazem ótimos campeonatos aí com a camisa do Newcastle. Então é isso, cara. É um time que vai para cima e assim, o que depois da gente terminar os jogos, a gente vai passar para vocês a próxima rodada, mas nós já temos aí, na minha opinião, uma promessa de repetir o grande jogo que foi na temporada passada, no primeiro turno, Manchester City e Newcastle. Para quem não lembra, aí foi um grande jogo também no começo, né? Nas primeiras rodadas da competição. Então, nós teremos aí na segunda rodada os dois times se encontrando. Então, pelo que foi apresentado aí pelo Newcastle, promete aí mais um grande jogo entre os dois, Edu. Beleza. Bom, passando agora para os jogos de domingo, porque nós tivemos aí a abelha brigando com o galo. Estou falando de Brentford e Tottenham. O Tottenham iniciando a sua vida após a era Harry Kane. Então se criou aí muita expectativa aí como viria esse Tottenham, e o Tottenham empatou com o Brentford, todos os gols no primeiro tempo, hein? Empatou com o Brentford 2-2. O Christian Romero abriu o placar para os Spurs, o Mbeumo empatou para o Brentford, o Issa virou, né, aos 36 minutos, o empate foi aos 27 e a virada foi aos 36, e aos 49 do primeiro tempo, o Emerson Royal, assistência de James Maddison, empatou a partida, e aí esse placar aí não foi alterado no segundo tempo. Então, os Spurs estreiam empatando aí com o Brentford, cara. E o Brentford não é um mau time, viu? É a terceira temporada seguida do Brentford na Premier League. E o time aí da região metropolitana de Londres sempre fez boas campanhas, viu? Inclusive até já bateu o Arsenal em estreia, né? Então, tá aí, mas vamos aguardar aí como é que vai ser esse Tottenham aí, que alguns dizem que eu não sei, cara. Eu acho que ele não deveria ter essa pretensão, porque eu acho que ele não tem bola para tudo isso aí. O Richarlison substituir o Harry Kane. Cara, na questão aí da braçadeira foi passada por Heung-min-son, né? Então aí outro veterano de Tottenham, o coreano aí, agora capitão do time. E assim, cara, na boa, foi um primeiro tempo espetacular, cara. Eu assisti esse jogo aí e se chama atenção como que os times europeus, né, os times top ali não dão chutão, né? Sai jogando em qualquer condição praticamente, é muito raro você ver um chutão. Chama atenção como o Brentford, né? Que não é nem um time mediano da Inglaterra, pelo menos em questão de expressão, né? De expressão, é um time pequeno, cara. É um time pequeno e, assim, eles não dão chutão, cara. É impressionante a qualidade da saída de jogo do Brentford. E eu tava chamando a atenção do Estupinhan, lateral do Brighton, mas a partida que o Rico Henry, né, o lateral esquerdo do Brentford, fez foi impressionante, cara. Ele que fez o cruzamento lá para acabar saindo o pênalti do primeiro gol. Ele foi para cima ele deixou o Dogui, né, do Tottenham, que estava marcando ele, assim, totalmente tonto, cara. A zaga do Tottenham aí estava com muita dificuldade. Assim, mas de qualquer forma, e o Mbeumo ainda perdeu um gol no segundo tempo, cara, que era da vitória do Brentford, né? Ele recebeu mais uma dessas bolas aí do Rico Hang, e na cara do gol ele acabou errando o chute e passou um pouquinho por cima do travessão. Mas eu acho que, por justiça nesse jogo, o Brentford merecia ter saído com a vitória, cara. Apesar do James Maddison ter feito uma ótima partida aí pelo lado do Tottenham. Então, uma coisa a gente sabe, né? Quando dá Brentford e Tottenham é garantia de jogão. Então, temporada passada também foi 2-2, então repetiu o placar. Então, vamos ver no segundo turno. Vamos aguardar aí, porque esse jogo nunca dá para perder aí um Brentford e Tottenham. Chama bastante atenção. Bom, agora vamos aí para outro jogo de domingo, né? O primeiro duelo Big Six. Será que vamos ter agora um Big Seven, né? Vai saber. Bom, mas por enquanto é Big Six e tivemos aí um Chelsea-Liverpool, jogo bastante movimentado lá em Stamford Bridge. O Chelsea bastante modificado em relação à temporada passada, o Liverpool aí com algumas perdas, algumas já programadas, outras nem tanto, né? Como o Henderson aí que acabou indo lá para a Arábia. E o Liverpool, assim, no começo do jogo foi melhor, né? Parecia que estava jogando em Anfield. Abriu o placar com o Luiz Dias, aos 18 minutos.
O Salah marcou o segundo gol, só que a arbitragem de vídeo pegou impedimento milimétrico, e aí o Dizazi empatou aos 37, Mas esse e começo de jogo era só do Liverpool, né? O era Chelsea só do estava como? Liverpool, era só do Liverpool. Curiosamente, o Barba, depois que o Liverpool teve o gol anulado, parece que eles deram uma desanimada, e aí o Chelsea cresceu. O Foi. Chelsea acordou, né? Falou, pô, cara, vamos aproveitar que não foi gol e vamos acordar de uma vez, né? E aí, depois no segundo tempo, foi a vez do Chelsea ter um gol impedido, anulado, né? Também muito bem anulado. Acho que foi ainda no primeiro tempo, talvez. Agora não me recordo, porque eu tava, Acho que foi tava no acompanhando segundo, assim, mais ou Marinho. menos. É, mas foi um jogo movimentado, cara. Foi um jogo bem. Foi um empate, né? Mais um empate entre essas equipes, mas pelo menos com gols, né? Ô, Edu, uma coisa que me chama atenção, cara, que eu não tinha parado para pensar tanto, mas assim, até voltando dos outros jogos, daqui a pouco a gente vai falar do United, né? Que a gente até soltou o Aham. vídeo e você destacou bastante aí a estreia do goleiro Onaná. Mas, cara, quantos goleiros estreando, né? Nos maiores times? Porque além do Onaná, teve o Vicário no Tottenham, teve aí também o próprio aí do Chelsea, né? O Robert Sanchez. Então, Sim. muitos goleiros estreando aí nos times do Big Six. E antes de falar desse jogo, eu só vou completar com uma coisa, viu? Que você falou que talvez seja Big Seven daqui a algum tempo. Eu discordo. Daqui a um tempo vai continuar Big Six. Mas o Tottenham vai sair e o Newcastle vai entrar no lugar dele, Mas cara. você sabe que desse Big Six, né, que já um outro dia já foi. Na década de 80 era era Big Seven, né? Porque e não tinha nem City nem Chelsea, tinha o Everton. Que o Everton Sim. na década de 80, incrível que pareça, era o segundo maior vencedor do Campeonato Inglês, antes ainda da Premier League, só ficava atrás do Liverpool. E olha onde o Everton tá. Mas o Tottenham é o mais questionado dessa turma do Big Six. Claro. O Arsenal ganhou já É, várias edições da é a sua Premier história, League. né? É. E ninguém viu o Tottenham ganhar a Premier League, campeonato inglês, sabe-se lá quando foi o último. Então, o pessoal questiona As muito a próprias presença Copas do. também, né? Isso É, a gente pega pela atualidade, né? Porque você falou aí do Harry Kane saindo. Quantas temporadas o Harry Kane então, estava no Tottenham e não foi campeão? Então pois isso é. daí chama bastante atenção, né? Mesmo chegando numa final de Champions. Então o Tottenham aí foi vice-campeão da Champions há pouco tempo. Mas enfim, cara, voltando aqui para o jogo do Chelsea e Liverpool, é aquilo, cara. Os últimos 3 jogos tinham sido 0-0. Parece que tem um negócio que esse jogo é para dar empate, né? Pelo menos foi com gols. Mas é um Chelsea se arrumando, né? Daquela temporada desastrosa na temporada passada. Inclusive os dois, né? O Liverpool, que não teve uma temporada inteira desastrosa, mas que teve um primeiro turno horrível, né? Da Premier League e depois não conseguiu se recuperar tanto, só chegou a classificação aí para a Europa League, né? O Chelsea nem isso, não foi para nenhuma competição, ficou atrás do meio da tabela, se não me engano, em 12º, 13º. Então, assim, cara, são dois times se reorganizando, porque o Liverpool, que nos últimos anos aí sempre rivalizou com o Manchester City e alternou aí nos títulos da Premier League, agora está mais complicado. E vem o United badalado aí, vem o Arsenal muito bem desde o ano passado, o próprio Newcastle. Agora, eu não tenho tanta esperança nesse Chelsea, cara. Eu acho que vai demorar mais tempo aí. Tem o Gallagher, que é um bom meio-campo aí, inglês. O Sterling é questionável aí por muitos. O Thiago Silva já em fim de carreira, apesar de muitos elogiarem, eu não sei não, pela temporada inteira, cara. Então, e sem contar que perdeu um atacante francês, né? Com lesão já na pré-temporada, o Nkunku, né? Perdeu, só volta ano que vem, né? Então até pode Ixi. voltar ainda nessa temporada, mas só em 2024. Então o Chelsea aí que vai atrás de um atacante, né? E o Para Kepa que foi pro substituir. Real Madrid, né? O Kepa que foi para o Real Madrid. Agora, o Liverpool não, né? O Liverpool já é um time que deu uma renovada, assim, deu uma renovada mais ou menos, né?
Quer dizer, tem o Gakpo aí desde a temporada passada, que é um jovem promessa holandesa aí, inclusive foi bem na Copa. Trouxe o McAllister do Brighton, mas continua com os mesmos, né? E bons nomes, né? O Luiz Dias, o Diogo Jota, o Salah, Van Dijk, Konaté, Alisson, Alexander-Arnold, ou seja, é o Liverpool dos últimos tempos, né? Uhum. E para a gente fechar, então, vamos falar de Manchester United contra a equipe do Wolverhampton. Cara, assim, eu não vou me alongar muito para falar desse jogo, porque tem vídeo de ontem, né? Que a gente já gravou aqui, então já tem um vídeo aí para falar desse jogo. Só que teve só um detalhe, assim, que a gente fez injustiça e a gente não falou, porque a gente esqueceu. Foi do pênalti que não foi marcado, né, cara? Um lance aí, o pênalti do Onana, em cima não lembro de quem agora, lá do Wolverhampton, que foi muito criticado esse lance, porque o pessoal lá falou que aquilo ali era pênalti, né? Inclusive a arbitragem lá foi muito criticada por conta desse Foi lance. com quanto tempo de jogo, mais ou menos? Já foi no final, cara, foi nos instantes finais. Ah, então depois eu tenho que puxar, hein? Que eu tive nos acréscimos, eu já tive que desligar a TV, tive que resolver umas coisas, então não vi o finalzinho do jogo, Então, cara. Não vi esse lance. teve isso aí. Bom, gente, então Então. vai passar os próximos jogos, então, rapidão, para a gente encerrar. Vamos deixar para um outro vídeo, Edu? Vamos Passar os deixar para outro próximos. vídeo, então. Vamos deixar para um outro vídeo. Bom, então, pessoal, é isso. A gente fez um cadeira redonda aí com os 10 jogos da Premier League, né? Primeira rodada. Se você gostou, dá o joinha, inscreva-se aí no canal e coloca um comentário aí para você. Qual foi a grande surpresa? Qual foi o melhor jogo dessa primeira rodada da Premier League? Comenta aí que a gente quer saber, né, Edu? Exatamente. Um forte abraço a todos e até a próxima.